Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula hoje tem como tema novas formas de trabalho. Vamos então? Bom, novas formas de trabalho. Essa aula, pessoal, só lembrando, ela é da segunda série. Aqui, a gente já percebe um mundo bastante digital. Percebam, pessoal, nessas imagens, a configuração das novas formas de trabalho que temos na atualidade. O mais interessante quando a gente observa essa imagem é justamente nos atentar que as novas formas de trabalho, hoje, elas são caracterizadas pelo uso da internet. E principalmente aí pelo uso de equipamentos digitais. Então, a maioria dos trabalhos que estão surgindo hoje são ligados ao uso da internet e são utilizados principalmente através de aparelhos digitais, como notebook, smartphone, tablets, entre outros. E é justamente o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer algumas dessas formas de trabalho que vêm surgindo e vamos nos atentar para algumas questões que estão acontecendo aí ao longo dessas mudanças dentro da questão do trabalho. Bom, nessa primeira imagem, eu quero falar um pouco sobre o futuro do trabalho que está em transformação. Falei algumas coisas na imagem anterior, chamei a atenção de vocês para observar um pouco a imagem. Agora eu quero fazer o mesmo. Percebam, pessoal, nessa imagem que o ambiente está totalmente digital. E isso nada mais é do que o futuro. A internet, ela está transformando o ambiente de trabalho. Olha que interessante diz o texto. O futuro do trabalho já está em transformação, impulsionado por inovações tecnológicas, mudanças sociais e novas demandas do mercado. Sim, o trabalho ele muda justamente por causa das transformações que estão acontecendo no mundo e essas novas demandas, principalmente ligadas aí ao mercado. Com a crescente digitalização, o avanço da inteligência artificial e a popularização do trabalho remoto, o ambiente corporativo está se reinventando. É o caso aí que mostra a imagem que vocês estão observando. Além disso, habilidades como adaptabilidade, pensamento crítico e competências digitais estão se tornando essenciais para os profissionais que desejam se destacar nesse novo cenário. Então, aqui nós temos o cenário de uma empresa. E esse cenário, ele está totalmente transformado pela questão aí do mundo digital. Então, tudo está interconectado. Por isso que o texto fala que os novos profissionais, para esse novo mercado, para essas transformações que estão acontecendo, ele tem que justamente ter o quê? Ter a questão da adaptabilidade, ou seja, ele precisa se adaptar e principalmente conhecer as novas tecnologias que têm surgindo, aliás, que vêm surgindo aí ao longo do tempo. Bom, agora eu quero chamar vocês aqui para conhecermos as novas formas de trabalho da atualidade, que vêm sendo aí inseridas dentro do mercado. A primeira delas é chamada de teletrabalho. Professora, como assim? O que é o teletrabalho? Eu tenho que me teletransportar? Não, pessoal. O teletrabalho nada mais é do que o trabalho realizado à distância. Ou seja, o teletrabalho é aquele trabalho fora da empresa. Eu vou até destacar, ó, fora da empresa, utilizando o quê? Utilizando tecnologias de informação e principalmente aí de comunicação. Agora, quero chamar a atenção de vocês para observar a imagem. Percebam que a pessoa está em um ambiente, poderia ser uma padaria, poderia ser um restaurante ou poderia simplesmente ser o ambiente da casa dela. Olha que interessante, essa pessoa ela está, de certa forma, trabalhando. Então, ela está ali trabalhando, utilizando uma
uma tecnologia digital, utilizando aí como aparelho de trabalho o notebook, e na mesa percebam também que essa pessoa tem outros aparelhos, ó. A gente consegue observar o smartphone de um lado e também o tablet aí do outro lado. Logo, pessoal, essa pessoa está trabalhando, só que, como eu falei, é um trabalho realizado à distância e geralmente é realizado fora da empresa, por isso é chamado de teletrabalho. Todo o trabalho é feito aqui através dos equipamentos tecnológicos disponibilizados pela empresa. Então, percebam aí a importância de dominar as novas tecnologias para entrar nesse novo mercado de trabalho. Bom, segunda imagem, nós vamos falar sobre o home office. O home office, ele é um pouco diferente do teletrabalho. Olha que interessante. No home office, aqui nós temos uma modalidade de trabalho onde muitas vezes é utilizada aí de forma temporária, ou seja, o trabalho ele é feito de casa, por isso o nome home office. Só que diferente do teletrabalho, esse home office, ele às vezes acontece de forma temporária. O que isso quer dizer? A empresa disponibiliza uma determinada carga horária para que o funcionário trabalhe de casa. A diferença do home office para o teletrabalho é que muitas vezes o home office precisa, o empregado, ele vai precisar ir em alguns momentos até a empresa. Então, ele pode trabalhar de casa, mas em algum momento ele vai ser solicitado a estar dentro da empresa. Então, essa é a principal diferença. Novamente, eu quero chamar a atenção de vocês para a imagem. E a imagem mostra basicamente o quê? A pessoa ela está trabalhando através do notebook e nós podemos perceber aí outros equipamentos tecnológicos na mesa. O mais interessante, pessoal, e que eu vou reafirmar aqui, precisamos dominar as tecnologias para podermos entrar aí nesse novo mercado de trabalho, aliás, adentrar nesse novo campo aí das novas formas de trabalho, certo? Agora nós vamos para a próxima. Imagem 3, o trabalho híbrido. Vejam só, o trabalho híbrido é uma combinação de trabalho presencial, ou seja, na empresa, e trabalho remoto, que você pode fazer de casa ou até mesmo em outro local. Sim, ele é bem parecido com o home office. Só que diferente do home office, o trabalho híbrido exige que você fique uma quantidade maior de tempo na empresa. E depois você pode muito bem terminar aquela carga de trabalho trabalhando de casa ou até mesmo de um outro local. Aqui, por isso, eu coloquei duas imagens. Então, são dois ambientes diferentes. A pessoa, de um lado, ela está trabalhando, de casa, e no outro, a empresa está funcionando normalmente e ela sim vai ser requisitada a estar na empresa de forma presencial. Então, vai depender muito da empresa, vai depender muito também do tipo de empresa que essa pessoa trabalha. O mais interessante é chamar a atenção de vocês lá para o início da nossa aula, onde eu falei sobre adaptabilidade. Existem, por exemplo, pessoas que dizem, eu não consigo trabalhar de casa, porque em casa eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer almoço, e na empresa eu consigo desenvolver todo o meu trabalho. Por isso a palavra adaptabilidade é importante. Quem trabalha de forma híbrida, quem trabalha de forma, como eu estava falando, na forma de home office, no teletrabalho, tem que ter essa questão da adaptabilidade para, sim, conseguir desenvolver esse trabalho tanto de casa como na empresa. Hoje, eu, professora Jamaica, falo por mim. Eu não conseguiria trabalhar em casa, pessoal. Sim, é uma realidade. Por quê? Porque eu sou dona de casa, eu tenho um filho pequeno. Então, para mim, seria quase impossível dar conta do trabalho e também dar conta de filho. Então, percebam aí a questão que é bem interessante da adaptabilidade e você precisa entender onde melhor você pode aí se encaixar. Ok? Vamos lá.
Pessoal, agora nós vamos conhecer na imagem 4 o Gig Economy. O que é isso, professora? Da onde saiu esse nome tão estranho? Olha só, prestem atenção. O Gig Economy envolve o trabalho por conta própria. O que isso quer dizer? É quando a pessoa ela vai trabalhar por conta dela própria, ela vai ser detentora dos horários, das suas responsabilidades, ou seja, por conta própria e também por contratos temporários. E também, o mais interessante do Gig Economy é a flexibilidade dos horários, ou seja, a pessoa vai escolher o melhor horário de trabalho para ela. Logo, vamos ler o seguinte, ó, frequentemente mediados por plataformas digitais sem vínculos empregatícios tradicionais. O Gig Economy é uma realidade na sociedade digital de hoje, onde a pessoa ela pode escolher uma plataforma, que você também pode conhecer aí como aplicativo. A partir desse aplicativo, ela vai trabalhar. Então, ela pode muito bem escolher de forma flexível o melhor horário e a carga horária que ela pode trabalhar e também os dias da semana que ela está disposta a trabalhar. A imagem ela vai chamar a atenção justamente para isso, ó. Na primeira imagem nós temos uma moça utilizando o notebook, que é justamente essas plataformas digitais que estão atraindo cada vez mais jovens para o mercado de trabalho. E as outras duas imagens nós temos a questão das plataformas de entrega, que é bem interessante. Hoje nós temos plataformas que fazem entregas de comida, de bebidas, nós temos também plataformas como a Uber e até mesmo outras como a 99, que também fazem transporte de passageiros. E tudo isso mediado por aplicativos, ou seja, tudo isso através de plataformas digitais. E isso é uma realidade da sociedade digital na atualidade, pessoal. Então percebam 3 momentos, 3 pessoas diferentes e todas elas aí trabalhando através de plataformas. Isso é a chamada Gig Economy. Como eu falei, é uma realidade cada vez mais presente nos dias de hoje. Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês para um outro assunto, que é justamente essas mudanças, pessoal. Tudo isso que vem acontecendo através aí do mundo digital, todas essas mudanças, a gente precisa entender uma coisa. Vejam só, essas mudanças, elas são impulsionadas pela tecnologia, pela digitalização e pela demanda por maior flexibilidade, com foco na qualidade de vida dos colaboradores e na adaptação às expectativas dos trabalhadores modernos. Então, na modernidade, tem cada vez a questão da flexibilidade, onde as pessoas querem flexibilidade, principalmente de horários, a fim de ter aí uma qualidade de vida. Agora, veja uma imagem, nós podemos observar vários momentos e várias questões do que a gente discutiu na aula de hoje, ó. Aqui em cima, nós podemos observar uma pessoa fazendo o trabalho aí de entrega, que nós vamos classificar como Gig Economy, outras pessoas trabalhando em home office, nós podemos observar outras pessoas trabalhando através de plataforma, através de aplicativos, ou até mesmo teletrabalho, né? O chamado teletrabalho e o trabalho híbrido também. Essa é uma imagem construída através de inteligência artificial, que é bem interessante, por quê? Porque antigamente, para se criar uma imagem como essa, você precisaria de um design. Logo, na hora de criar essa imagem para vocês, eu não precisei de um design. Eu simplesmente fiz um comando para a inteligência artificial, mais precisamente o Canva, coloquei mais ou menos todas as informações do que eu queria e no final ele me construiu essa imagem, sem necessariamente precisar ali de uma pessoa, como é o caso de um design. Então percebam que esse é o futuro. Precisamos dominar as tecnologias, pessoal. Assim, mais interessante também é que todas as imagens construídas para essa aula, até mesmo aquelas mais realistas, todas
foram feitas através da inteligência artificial, ou seja, o mundo digital aí nos mostrando que é capaz de fazer várias coisas, inclusive imagens para as aulas, né? E tão realistas, diga-se de passagem. Bom, agora, dica importante, tá? Para fechar nossa aula, muito importante. Qual é a dica, professora? Invista em aprendizado contínuo e desenvolvimento de soft skills, ou seja, o que isso quer dizer? Habilidades pessoais e interpessoais como comunicação, liderança e também inteligência emocional, que é o caso aí da flexibilidade, da adaptabilidade que eu falei. Abrace a tecnologia como aliada e não inimiga. Eu sou professora de geografia, eu posso muito bem criar minhas próprias imagens, eu sou autossuficiente? Não, pessoal. Sou professora de geografia, mas posso muito bem utilizar da tecnologia para construir uma aula como essa e vejam como as imagens ficaram interessantes. Por último, a adaptação e a proatividade são as chaves para navegar e liderar as transformações no mundo do trabalho. Então, essas são dicas importantes para você ficar atento dentro desse tema que são as novas formas de trabalho. Agora, quero convidar vocês para a nossa atividade. Vamos exercitar aquilo que a gente aprendeu hoje. Olha só, a atividade diz o seguinte: complete as lacunas. Temos 2 lacunas e precisamos entender o que o texto pede. Aí tem 2 espaços e diz o seguinte: é caracterizada por trabalhos temporários, flexíveis e geralmente mediados por plataformas digitais, como, por exemplo, Uber, iFood, Rappi, 99, entre outros. Esse modelo tem crescido no mundo inteiro e traz tanto oportunidades quanto desafios para os trabalhadores e para a economia. Eu vou deixar vocês aí refletindo e pensando. Observem aí a dica da imagem. A atividade tem uma imagem no fundo e mostra justamente essa nova forma de trabalho que tem crescido entre os jovens, tem crescido aí entre a população. Várias pessoas estão adentrando nessa nova forma de trabalho e, como eu falei, é caracterizada justamente por trabalhos temporários, flexíveis, mediados aí por plataformas digitais. E aí, conseguiram achar a resposta correta? Pensaram bem? Quem falou gig economy acertou, tá? A gig economy é justamente caracterizada por essas características, trabalhos temporários, flexíveis, geralmente mediados por plataformas. Certo, pessoal? Quem falou gig economy, parabéns, acertou. Agora, resumindo da nossa aula, vejam o que aprendemos hoje. O futuro do trabalho está sendo moldado por tendências tecnológicas, novas habilidades e modelos inovadores. A automação, a IA, que é a inteligência artificial, e o trabalho remoto são fatores-chave para todas as transformações que estão acontecendo no mercado. Modelos de trabalhos flexíveis, como home office e o trabalho híbrido, estão ganhando força, oferecendo maior equilíbrio aí entre a vida pessoal e também a profissional. Vejam só, então, aí que foi a nossa aula de hoje. Aprendemos sobre o home office, o teletrabalho, o trabalho híbrido, as novas formas de trabalho que estão surgindo, como é o caso do gig economy, que foi o tema da nossa atividade. E é basicamente isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula. Aqui eu deixo com vocês as nossas referências, só lembrando todas as imagens feitas a partir aí da inteligência artificial. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, aguardo vocês na próxima. Até mais!